Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Paulo Peixoto, que é professor constitucional. Paulo Peixoto, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, nós tivemos nesta semana a posse de Carmen Lúcia à frente do TSE, a despedida mesmo de Alexandre de Moraes, e ele teve uma gestão muito dura à frente do TSE e enfrentou desafios, né? Foi um período aí de fake news, de questionamento do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas, esse combate todo às fake news, e ele deixou a dupla inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Né? E agora Carmen Lúcia assume, mas ela já no discurso inicial defendeu o combate às fake news. Na sua avaliação, haverá uma mudança na gestão do TSE, que a gente pode falar assim, entre aspas, com Carmen Lúcia? Bom, eu acredito que no discurso de posse, ela já deixou claro que ela vai ter a mesma forma de atuar, de forma bastante rigorosa com relação a essa questão das fake news, ao uso, né, dos meios eletrônicos nas eleições. No entanto, eu acredito que haverá uma mudança do tom. O ministro Alexandre de Moraes tem um tom mais contundente. Muitas vezes ele chama para si a responsabilidade, ele apresenta, ele vai, ele aparece. A ministra Carmen Lúcia já tem um perfil mais sereno, mais tranquilo. Então, ela não vai se expor tanto. No entanto, com relação às decisões, eu acredito que haverá o mesmo rigor. Inclusive, ela foi relatora daquele processo todo para a definição de regras, agora para as eleições municipais, o controle das fake news e até o uso de inteligência artificial, não é? Sim, o TSE recentemente editou até uma resolução a respeito do uso da inteligência artificial, admitiu que ela pode ser utilizada, porém o que não pode é usar a inteligência artificial para criação de fake news ou mesmo o uso do deepfake. Que é aquela informação falsa que substitui uma imagem, substitui uma fala. Isso não pode, é totalmente vedado. E além disso, partidos políticos durante a campanha têm que informar que se eles estiverem fazendo uso da inteligência, é preciso destacar que é um veículo que veio direto da inteligência. Uso na campanha mesmo. Exato. Dessas imagens, de imagens editadas. Agora, de qualquer modo, Alexandre de Moraes foi muito questionado exatamente por essa forma contundente dele de combater o que ele julgava errado. E coincidiu que ele pegou muitos processos no STF que tratavam basicamente do mesmo assunto. Então, tinha o gabinete do ódio, fake news, o questionamento de urnas eletrônicas. Qual a sua avaliação em relação à atuação dele, que é muito questionado e ele é visto aí como o maior opositor do bolsonarismo? Bom, do ponto de vista administrativo, de gestão da Justiça Eleitoral e do TSE, eu acredito que ele teve uma boa gestão, no aspecto aqui de regulamentação do processo eleitoral, mesmo porque ele pegou justamente as eleições de 2022, que nós tivemos aquela polarização, candidato Bolsonaro, candidato Lula. Esses pontos realmente acabaram tornando a eleição difícil. Ainda mais porque tivemos por parte do ex-presidente aquela desconfiança, o descrédito das urnas eletrônicas. Então, nesse aspecto, eu avalio que ele conseguiu bem gerir. O mais polêmico da gestão do ministro Alexandre de Moraes são as decisões, que, vale lembrar, ele não decidiu sozinho. Embora ele tenha dado algumas liminares, depois houve referendo por parte dos demais membros da corte. Então, essas decisões, sim, elas são passíveis, eventualmente, de críticas do ponto de vista técnico-jurídico, como, por exemplo, foi editada até mesmo aquela resolução do TSE sobre a desinformação, depois foi questionada no Supremo Tribunal Federal e o Supremo acabou validando, dizendo, não, olha, essa resolução, ainda que a Procuradoria-Geral da República tenha questionado que havia sanções, vedações que extrapolavam a lei, o STF disse que estava dentro do poder regulamentar do TSE. É até importante esclarecer que, um pouquinho diferente dos demais órgãos do Poder Judiciário, o TSE ele tem essa função regulamentar, que ele justamente expede essas resoluções para bem acompanhar e gerir o processo eleitoral, como esse exemplo da desinformação, da inteligência artificial. Agora, houve muito questionamento também pelo prolongamento de processos, não é? Que foram se arrastando e pegando outras investigações. Então, entrou a questão de caso das joias que teriam sido vendidas pelo ex-presidente Bolsonaro, todo o envolvimento, a polícia rodoviária, foram entrando vários casos
prolongando o que seria um processo inicial, não é? Exatamente. O ministro acabou justamente pegando esses casos, foram se somando. Ele ganhou destaque, né, pelo próprio fato de ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e conseguiu conduzir. Acho que o ponto central mesmo que é passível de crítica são os aspectos da decisão, a eventual fundamentação dela, se houve uma proporcionalidade na aplicação das penas, das sanções. Agora, do ponto de vista mesmo de gestão, na minha avaliação, foi uma presidência que, apesar de conturbada, diante do contexto do cenário político que se apresentava, mas conseguiu conduzir bem e garantiu, pelo menos, né, a legitimidade e o funcionamento do processo eleitoral. Agora, no geral, independentemente de Alexandre de Moraes ter ficado no foco aí das atenções, há um questionamento muito grande quanto à atuação da Justiça. Temas que entraram em discussão no STF, por exemplo, que seriam a incumbência do Legislativo. Em alguns casos, a gente viu que o Congresso, depois é que começou a discutir o assunto, é marco temporal, porte de drogas, é uma série de coisas que o Congresso falou, não cabe ao STF, então aí nós vamos tratar do assunto. Constitucionalmente, como é que você avalia essa condição? Esse é um fenômeno que a gente tem visto mais ou menos nos últimos 20 anos, que tem ocorrido esse crescimento, essa maior aparição, surgimento do STF como um poder mais forte. Antigamente, a gente via, pouco se sabia sobre o Supremo e os demais órgãos da Justiça brasileira, mas a falta de atuação, seja por parte do Legislativo ou mesmo uma atuação mais excessiva pelo Executivo, acarretou o quê? Uma atuação do Judiciário, porque houve a judicialização de questões políticas que o Judiciário precisa se manifestar uma vez acionado e ele tem que dar uma resposta. Ele não pode dizer eu não decido, eu não julgo, ele tem que dar uma resposta. Então, a partir daí, dessa omissão, grande parte do Congresso Nacional que não legisla, deixa pendente ou espera que aconteça alguma situação para depois agir, nessa brecha o Judiciário acabou se manifestando. Com qual intuito? De efetivar muitas vezes as normas previstas na Constituição. Então é um fenômeno que a gente tem acompanhado no Brasil e no mundo. Não é só aqui no Brasil que acontece a situação de maior expansão. A gente chama de expansão da jurisdição constitucional. Exatamente isso. As cortes ganham maior destaque com esse intuito de efetivar o que está na Constituição. Porém, óbvio, há aí um certo risco de, nessa atuação, as cortes acabarem descambando de um aspecto negativo que se chama ativismo judicial, de começar a decidir além do que a própria Constituição estabelece ou mesmo fazendo às vezes do Congresso. E no caso seria o quê? Legislar. E aí isso tira um pouco da legitimidade da decisão, porque nós temos os representantes eleitos para decidir, para escolher o caminho. E esses sucessivos embates entre os poderes, porque teve entre o Executivo, a Justiça e revisão de processo da Justiça, também revisão em todos os processos da Lava Jato, né? Inclusive essa revisão permitiu que o atual presidente Lula pudesse voltar a ser candidato. Então tudo isso levou um questionamento muito grande da Justiça, não é? Então você acha que tem condições dela se reabilitar junto à opinião pública em relação a isso? Porque tem uma desconfiança, né? Inclusive se fala, por exemplo, que o TSE pode mudar com a presidência de André Mendonça e depois quando o Nunes Marques assumir a presidência do TSE, substituindo lá na frente Carmen Lúcia, porque eles foram indicados por Bolsonaro. Então seria uma justiça flutuando de acordo com interesses políticos. Essa forma de atuação, ela acaba gerando sim um descrédito. Eu costumo dizer insegurança jurídica, né? Porque uma hora você tem uma decisão em certo sentido, daqui a algum tempo vem uma decisão no sentido contrário. A gente fica, mas qual que é a decisão então? Sendo que ambas são devidamente fundamentadas. Vale. Então a gente percebe o quê? Com o presidente, seja aí o que ele está encabeçando determinado órgão, ele tem o papel de justamente administrar e conduzir, ser a cara daquele órgão. Claro que certos perfis do presidente que assume podem conduzir para um lado ou para o outro. Alexandre de Moraes tinha esse perfil mais contundente, Carmen Lúcia mais serena. Porém, se a gente olhar as decisões, ministro André Mendonça, Cássio Nunes, eles costumam ter um perfil, pelo menos na atual composição das cortes, mais divergente. O que dá um indicativo de que eles podem ali construir dentro do tribunal uma nova etapa, uma nova visão, que, óbvio, a gente aqui não tem como prever o futuro, mas pode indicar uma nova guinada desse tribunal.
Se vai gerar insegurança jurídica, por hora a gente não tem como dizer, mas que eu vejo que, dependendo da forma como é conduzido, sim, a gente pode, né, ter essa mudança de paradigmas e o próprio crédito, descrédito da instituição. É isso, eu agradeço muito a participação de Paulo Peixoto, que é professor da Damásio, especialista em Direito Constitucional. Obrigada, uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Com vocês.